Bom dia, estamos dando início a mais um momento diário de oração, promovido pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe com muitas bênçãos nesta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Sejam muito bem-vindos, bom dia, bom dia, bom dia. É uma alegria recebê-los. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Lucinéia Santos, Reni Chiesa, já conosco. Bom dia. Beth Lima. Bom dia. Aparecida Oliveira, Geni Vantini, Rosane Sudbrac Salerno, Vera Ramírez, Leoni Campos, Olga Rodrigues, Janaína Lima, Jussara Nunes, Elizabeth Bete, Aneldes Rosa, Rosa Oliveira, bom dia, Maria Lúcia Escoziero Dutra, Sidney Luiz Félix, José Mauro Salerno, Carlúcia Mendes, bom dia, Marilene Silva da Luz, bem-vindos, Adilson Coelho, bom dia. Renovamos a nossa esperança com o nosso encontro, Maria Divina Francisca Winder, Gislemara Soares, bom dia, Grátia Maria e Paulo Ricardo Casanova, bom dia. Bem-vindos. Tusnildo Klein, bom dia. Sejam bem-vindos. São momentos gratificantes em que entrelaçamos os nossos sentimentos em favor de toda a humanidade. Com a permissão de Deus, estamos todos aqui reunidos. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Elizabeth Stiglitz, bom dia. Maria Elisa Santos Rosa, bom dia. Bem-vindos, Lucinéia Santos, Rejane dos Reis, bom dia. É uma alegria recebê-los. Nilva Ruivo, bom dia, são 9 horas, vamos à nossa leitura. Sintam-se todos cumprimentados, os que já chegaram, os que estão chegando, os que irão chegar. Do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 102. Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. É a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e lameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. Ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento,
desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixas, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitarmos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o timorato batalhador do Evangelho, sob tormentas e preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Regozijemo-nos, porque somos nós aqueles que estamos tendo a oportunidade da oração, a que nós damos início neste instante. Louvamos Deus, reconhecendo o seu amor em nós, dando-nos a oportunidade desse mais um dia em nossas existências. São oportunidades inigualáveis que nos são disponibilizadas pela providência divina, a fim de que possamos nos construir criaturas melhores, mais fortalecidas no campo da moralidade principalmente, mas sobretudo que tenhamos a boa disposição e a coragem para o exercício da caridade incondicional às criaturas e à natureza, porque é esta natureza que nos regozija os olhos e os ouvidos, traz-nos ali a assinatura de Deus na sua obra, pela beleza que ela se apresenta ante os nossos olhos. Que possamos observar também no nosso irmão essa mesma criação, esta mesma natureza exuberante. É o irmão nosso que desfruta conosco o momento da alegria e da tristeza, da felicidade e da infelicidade. É esse mesmo irmão que comunga conosco os momentos de amargura, mas também os momentos de enlevo, de conquistas espirituais. É esse mesmo irmão que nos faz o bem, mas outro, na sua condição ainda pouco aclarada, faz-nos o mal, justamente para que nós outros possamos aprender a distinguir com perfeição o bem e o mal, e façamos, portanto, consciencialmente a nossa opção. Perdoe-nos, querido Mestre, se as nossas ações não são tão delicadas e pertinentes à criação divina, ao amor e ao bem, à caridade e à fraternidade. Perdoe-nos se ainda ante a luta de cada dia tenhamos apresentado uma fraqueza qualquer e deixando-nos conduzir pelas inclinações dos instintos asselvajados ou das paixões dissolventes. Perdoe-nos se ainda não conseguimos te servir
de todo o nosso ímpeto, com toda a nossa vontade, com todo o nosso amor. Perdoe-nos se ainda nós outros não compreendemos o nosso irmão em desalinho, tanto quanto gostaríamos de sermos compreendidos. Perdoe-nos, querido Mestre, se ainda temos pensamentos equivocados com relação a esta situação ou àquele outro irmão nosso. Perdoe-nos, Mestre, se nas horas da prova nós tenhamos declinado o esforço para superá-la, e atrasando-nos nesta caminhada, teremos que refazer novamente aquele percurso que tentamos de uma forma ou de outra evitar palmilhar por ele. Venho te pedir, querido Mestre, por cada um de nós que compomos essa humanidade terrestre, nos dois planos da existência. Estamos construindo uma morada nova, um planeta regenerado, um planeta onde estimemo-nos com maior intensidade e possamos desenvolver esse amor por mais e mais criaturas, a fim de que, contemplando os desígnios de Deus, possamos nos sentir úteis uns aos outros. Como aqui nesse pequeno exercício que realizamos todos os dias numa modesta oração, buscamos em Ti servir ao nosso irmão em necessidade. Necessidade que alguns experimentam porque estão enfermos do corpo ou da alma, outros porque desencarnaram há pouco e nessa separação de vibração, a vida ainda na sua continuidade traz-nos, pela ausência da presença física, uma falsa ideia de que nos afastamos e rompemos as nossas relações, quando isto não é verdade. Continuamos presentes uns com os outros, agindo, intercambiando, interagindo mutuamente. Oramos pelos familiares que aqui ficam saudosos, chorosos, lastimando a ausência deste irmão amado, estimado em seus corações. Mas ele, que empreendendo a viagem de retorno, vai ao encontro dos seus amores, portanto, vai para regozijar-se neste reencontro e nessa despedida que é temporária de nós outros que aqui ficamos, possa essa criatura levar as melhores vibrações nossas, os nossos melhores sentimentos, para que assim, envolvido nessas vibrações, tenha a paz de espírito necessário para voltar com alegria no coração, por ter triunfado na sua tarefa que Deus lhe confiou desde o seu renascimento entre nós. Oramos também pelos nossos irmãos que estão renascendo, que estão vindo ao nosso encontro aqui no plano físico. Oramos pelas famílias que os recebem com todo o amor possível, mas com disponibilidade até mesmo para enfrentar dificuldades mil, superando-se assim, nesse esforço, fazendo com que o exemplo seja uma constante a esses nossos irmãos que estão vindo conviver conosco, desse plano ou de outro, dessa esfera ou de outra esfera. Não importa de onde eles venham, que nós outros saibamos recepcioná-los condignamente, apresentando o que for de melhor e o que estivermos também de bom em nós, a fim de que cada um deles sinta-se acolhido. Oramos pelos nossos irmãos que na sua afeição ao mal têm disseminado à sua volta dificuldades mil, colhendo frutos amargos,
muitos ainda não despertaram para a colheita que estão a realizar. Infelicitam-se infelicitando outros. Por eles te pedimos as tuas bênçãos e a tua assistência, querido Mestre, a essas criaturas que foram objeto do mal dessas criaturas. Perdoe-as, se elas ainda não compreenderam, mas que as nossas vibrações possam alcançar, a fim de que elas, na resignação possível, possam ter um bom pensamento a retornar a essa criatura que lhe tenha trazido um prejuízo ou outro. Que saibamos amar os indiferentes, que saibamos amar aqueles que não nos amam, que não nos estimam, que saibamos amar os que nos querem mal, porque somente o amor é capaz de nos libertar das nossas fraquezas passadas, construindo-nos estas agora em fortalezas para nos capacitar a embates ainda maiores no futuro próximo. Quero te pedir, querido Mestre, pelos nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles estavam enlouquecidos pelas dores que estavam experimentando e pelas aflições que vivenciavam. Pouca ou nenhuma condição tinham para visualizar o mundo espiritual, a pátria do espírito, e imaginando que suas dores eram produzidas em seus corpos, aniquilaram-os, e dando-se conta, portanto, agora, de que o ato não lhes serviu absolutamente para diminuir esta carga de aflição e de sofrimento. Pelo contrário, agora dá-se conta ele, o nosso irmão suicida, que as suas dores são maiores ainda, mais estuantes. Portanto, venho te pedir por eles um lenitivo, querido Mestre. Como peço um lenitivo para todos os nossos irmãos que nos solicitaram que orássemos por eles, os que estão enfermos, os que desencarnaram, os que já recuperaram a sua saúde, a todas essas criaturas que, na desesperança, encontram-se desiludidos à beira do caminho, alguns até mesmo dementados, perdendo a noção de si mesmo, perambulando pelas estradas deste planeta. Oro também pelos nossos irmãos que estão fomentando as guerras, as intrigas, as diatribes que possam levar à animosidade entre nós, quando deveríamos construir a amizade, o amor, a fraternidade, o acolhimento, a paz que deve viger em nossos corações. Perdoe a essas criaturas todas que intrigam umas contra as outras, porque elas estão infelicitadas e na sua infelicidade querem também companhias infelizes para sentirem-se, portanto, um tanto quanto acolhidas. Elas estão endurecidas em seus corações, querido Mestre. Venho te pedir por todas elas. Venho te pedir pelos profissionais da saúde, que cuidam de nossos corpos, cuidam de nossas almas, a atender nos desígnios de Deus, a fim de que tenhamos vida e uma vida saudável e abundante, para que possamos dar conta de nossas missões. Venho te agradecer, Mestre, por escutar as nossas rogativas de todos os dias, por estar conosco através dos benfeitores que estão à nossa volta nesse instante, a envolver-nos nas vibrações amorosas, atendendo às nossas próprias necessidades espirituais, banhando-nos em vibrações de amorosidade, de fraternidade, de caridade. Sê conosco, querido Mestre, nessa hora em que volvemos o nosso pensamento em gratidão a Deus por termos a oportunidade de iniciarmos e concluirmos essa nossa tarefa da manhã de hoje, dando continuidade às infinidades de oportunidades que Ele irá
disponibilizar a cada um no decorrer das próximas horas. Sê conosco, Pai, através da presença desses irmãos todos que nos acompanham a jornada evolutiva, sejam parentes, conhecidos ou desconhecidos. Aquele que cruza o nosso caminho, que nos endereça um sorriso ou que nos olha de uma forma um tanto quanto aguda, que saibamos devolver o cumprimento com alegria, porque fomos notados. Obrigado, Pai. Assim seja. Vamos à reflexão com Joana de Ângeles, capítulo 82 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco. Quando assumires um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparecência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecipação, de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele que confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. E quantos deveres nós temos para cumprir no dia de hoje? Logo mais às 19 horas, teremos o nosso encontro de preces e irradiações que realizamos presencial ou virtualmente em nossa casa espírita. Venham participar conosco, fazer essa doação, a apresentar a nossa contribuição para a melhoria e o engrandecimento de todos os nossos irmãos, tanto quanto o nosso próprio crescimento espiritual. Sejamos aqueles que sirvamos Jesus em todas as oportunidades que elas se apresentem a nós. Renovo o convite, então, para amanhã também, às 9 horas, aqui voltarmos com a permissão de Deus. Até lá, bom dia!